Convidar os irmãos, então, a abrirem comigo as suas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler os versículos 31 a 39. Romanos 8, versículos 31 a 39. Esse é um texto muito conhecido. Hoje pela manhã eu estive expondo parte de Romanos 8, os versículos 12 a 17, e nós falamos sobre aqueles que são filhos de Deus. E vimos algumas coisas bem interessantes sobre aqueles que são filhos de Deus. Entre elas, o fato de que eles são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E tem esse direito maravilhoso de chamar Deus de Pai. Pensando nisso, no amor do Pai, nós vamos aprender hoje 5 certezas nesse texto que nós vamos ler agora. A palavra do Senhor diz assim: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, porque nós temos o privilégio de ler a tua palavra e de meditar nela. Eu te peço que o Senhor venha iluminar as nossas mentes nesta noite, nos dar o entendimento da tua palavra, da riqueza da tua graça e da tua glória, e que o teu Santo Espírito venha nos encher, e que o Senhor nos ajude, através do teu Santo Espírito, a colocar a tua palavra em prática em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Hoje pela manhã, meus irmãos, eu sei que alguns irmãos não estavam pela manhã, mas eu iniciei a exposição falando sobre os filhos de Deus, citando uma frase que eu particularmente uso muito no Natal. E vamos lembrar que a igreja está comemorando 48 anos de existência, mas também nós estamos na semana do Natal. E a frase é uma frase de C.S. Lewis que diz assim: o Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornem filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Agora de noite eu quero trazer mais uma frase de Natal, que está no livro Natal Escondido, do Tim Keller, uma excelente leitura no Natal, e ainda dá tempo para lê-lo todo até o Natal, que é um livreto, não é um livrão muito grande. E nesse livreto, Natal Escondido, Tim Keller fala, já mais para o fim do livro, que Natal significa que a salvação é pela graça. Novamente, abre aspas. Natal significa que a salvação é pela graça. Fecha aspas. Não está dizendo que a nossa salvação não custou nada. Custou sim, a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está dizendo que para nós é graça. Por quê? Porque Ele nos dá gratuitamente. Que coisa maravilhosa. Isso me lembra uma história que Lutero escreveu ao seu amigo Felipe Melanchthon em 24 de maio de 1521, em uma das cartas que ele escrevia para o seu amigo, enquanto ele estava refugiado no castelo de Wartburg,
em um momento de depressão espiritual. Ele estava nesse castelo, isolado, refugiado, fugindo, sim, de fato, e ali ele teve um sonho, e ele conta esse sonho. Nesse sonho, Satanás apareceu para ele, e Satanás tinha uma lista, um rolo, com todos os pecados de Lutero, e ele começou a falar pecado por pecado a Lutero, um a um, e Satanás ainda zombava de Lutero. Ele dizia: você está sendo patético em desejar servir ao Senhor, você vai para o inferno, olha o tanto de pecado. E aí, naquele sonho, Lutero teve uma lucidez, e ele gritou: é tudo verdade o que está aí, Satanás. E muitos outros pecados que você não conhece, que eu cometi, só Deus sabe. Mas você esqueceu de escrever no final da lista. Escreve aí: o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Sim, meus irmãos, a lista é grande. Se a gente for listar todos os nossos pecados, mas no final da lista está escrito: o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Está carimbado, está pago. Ele rasgou o escrito da dívida. A salvação é pela graça. Meus irmãos, por causa dos nossos pecados, e o fato de que mesmo sendo salvos, nós não somos mais devedores da carne, Paulo fala isso e nós vimos hoje pela manhã, mas mesmo assim nós pecamos por causa do nosso coração enganoso, do próprio inimigo Satanás e do próprio mundo que tende a colocar dúvidas no nosso coração. Às vezes nós ficamos assim, pendendo para um lado, para o outro, duvidosos com respeito à nossa salvação, com respeito às certezas de estarmos no amor do Pai. E por isso esse texto que nós acabamos de ler é tão importante para nós, porque esse texto nos ensina 5 certezas àqueles que são salvos, àqueles que estão no amor do Pai. E eu quero mostrar isso aos irmãos. O texto inicia com uma pergunta, olha só que pergunta interessante: que diremos então à vista destas coisas? A minha versão é a NAA. Se você está utilizando a ARA, que é a versão mais antiga, é a mesma tradução, a diferença é só a atualização. A ARA é de 1993, a NAA é de 2017. Se você está usando a mais antiga, está assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? Olha só no capítulo 8. No capítulo 8, no versículo 1, nos é dito: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No capítulo 8, no versículo 11, nos diz: o Espírito habita todos os salvos e os ressuscitará no dia final. No capítulo 8, versículo 16, é dito que o Espírito confirma aqueles que são filhos de Deus e nos dá esse privilégio de chamarmos de Pai e nos dá o direito à herança. No versículo 18, nos é dito que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser reveladas aos filhos, nos filhos e através deles. Olha que coisa maravilhosa. Tudo que sofremos nessa terra não se compara com a glória, com o céu, com a eternidade, com o nosso Deus, com a vida eterna. Versículo 26 nos é dito que o Espírito Santo intercede por nós e nos ajuda em nossa fraqueza. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. O versículo 28 nos é dito que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Na ARA, nós lemos esse versículo da seguinte forma: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora a pergunta que fica é: quem que faz todas as coisas cooperarem? É Deus. Deus age em todas as coisas para que elas cooperem para o nosso bem, segundo o propósito de Deus, que é sermos a imagem do seu Filho. E no versículo 30 nos é dito que aqueles a quem Deus escolheu, Ele os glorificará. Se Deus predestinou, é certo que justificará. Tudo isso foi dito antes. O que diremos, pois, à vistas dessas coisas? O que diremos, pois, dentro dessa verdade, que a salvação é pela graça, que Jesus nos salva, que Ele nos dá seu Espírito, que Ele nos faz filhos? Temos algumas certezas. E a primeira certeza vem já
aí no versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, Paulo faz uma série de perguntas, e nessas perguntas ele utiliza o se aqui não como dúvida. Isso é muito importante ser dito. Ele está utilizando como certeza. Nós podemos traduzir da seguinte forma: já que Deus é por nós, quem será contra nós? Então o se aqui você não fica com dúvida, será que Deus é por nós? Como nós utilizamos. Você pode colocar um já que Deus é por nós, quem será contra nós? Essas perguntas Paulo não responde aqui, ele deixa elas em aberto, exceto a última, que ele vai responder claramente, mas fica evidente para nós qual é a resposta, e nestas respostas nós temos as certezas, e a primeira é: temos Deus ao nosso favor, contra todos os inimigos. Temos Deus ao nosso favor, contra todos os inimigos. Olha só, novamente, se Deus é por nós, já que Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é clara: ninguém, cabalmente, de maneira final e última, pode ser contra nós, pois Deus é por nós. E por que esse cabalmente? Porque, meus irmãos, claro que a Bíblia não está dizendo que nós não iremos sofrer. Até porque o próprio Romanos 8 nos diz que se nós sofremos com Cristo também seremos glorificados. Nós temos inimigos que vão contra a nossa alma. As Escrituras Sagradas listam pelo menos 3 inimigos que são contra o povo de Deus. São eles: a nossa própria carne pecaminosa, o nosso coração corrupto, e nós precisamos lutar contra a nossa carne. Também o mundo ímpio, a corrupção do mundo, o sistema que é contra Deus, o mundo sistêmico no pecado, e também Satanás, o diabo, o inimigo das nossas almas, que anda ao derredor tentando nos tragar. Então, nós temos inimigos, nós temos pelo menos 3 inimigos aqui, que a Bíblia nos lista. E aí? O que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que aqueles que são verdadeiramente do Senhor, mesmo que sejam tentados, atribulados pelos inimigos da sua alma, eles nunca jamais serão derrotados. Ninguém cabalmente pode ser contra nós, mesmo que venhamos sofrer e até morrer. Podemos morrer, mas ninguém cabalmente é contra nós. Essa verdade está, por exemplo, em João 16:33, que é um texto que nós precisamos conectar com Romanos 8. O texto nos diz: no mundo vocês passam por aflições, mas tenham bom ânimo, tenham coragem. Por quê? Porque eu venci o mundo. A nossa coragem não está na nossa força. Jesus não está dizendo: você vai conseguir, você é bom. Só basta você mudar a sua mentalidade, seu mindset. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo: no mundo vocês passam por aflição, tenham bom ânimo, eu venci. E aí, se você conectar com Romanos, faz todo sentido. Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. A nossa vitória está na vitória de Cristo. Adentrem a minha vitória. Em Mateus 16:18 nos é dito sobre a igreja, o próprio Cristo falando, nos diz de maneira forte e profunda: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podemos ser perseguidos sim, meus irmãos, e até mortos, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Em 2 Coríntios 4, 8 e 10, Paulo, falando sobre o ministério pastoral, o ministério apostólico, diz o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Sim, meus amados irmãos, podemos até ser atribulados, mas não angustiados. Podemos até ficar perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, mas jamais seremos abandonados. Por quê? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a primeira certeza. A primeira certeza: temos Deus ao nosso favor contra todos os inimigos. A segunda certeza: seremos supridos pelo Senhor em tudo que necessitamos. O versículo 32, continuando no ritmo de perguntas, Paulo pergunta:
aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A pergunta é bem simples. Aquele que já fez o mais difícil, não poupou o seu próprio filho, será que não nos dará as coisas que nós necessitamos para viver esta vida? E a resposta é claro, pois Deus não poupou o seu único filho, o mais difícil. O que são as outras coisas? Eu sempre pergunto em aconselhamento ao ler esse texto, esse é um dos textos que eu muito uso em aconselhamento pastoral, principalmente aquela alma que está em angústia, ansiosa, preocupada com o sustento e com as coisas. Eu leio esse versículo e eu pergunto, o que é mais difícil Deus fazer? E muitos irmãos respondem assim, pastor, nada é difícil. Não, a Bíblia diz que nada é impossível, mas pelo menos uma coisa foi muito difícil. Custou, e a Bíblia deixa claro o custo, para nós entendermos o tamanho do amor de Deus. Qual foi? Entregar o seu próprio filho à morte. Meus irmãos, nunca diminuam o tanto que isto custou, o tanto que isso foi penoso ao coração do Pai, mas Ele fez. E lá em Isaías 53 nos é dito que ele agradou-se em fazer. Por quê? Porque ele traria muitos outros filhos à vida. Que coisa maravilhosa, mas custou. Então, se ele já fez o mais difícil, não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. A gente precisa confiar. Às vezes, meus irmãos, a nossa fé tem sido colocada em Cristo apenas para questões relacionadas à salvação. E sim, Jesus é o Salvador, e a nossa fé tem que estar em Cristo em questões relacionadas à salvação, mas não apenas. Vou dar um exemplo. Vocês conhecem a história da velha e da carroça? De uma senhora que estava na beira do caminho e passou um carroceiro. E essa senhora estava com um saco muito pesado em suas costas. E o carroceiro então parou e ofereceu uma carona. Disse, sobe minha senhora, eu te levo. Dali afora, ela em cima já da carroça, 3 quilômetros se passaram. E quando o carroceiro olha para trás, a senhora está ali na carroça com um saco nas costas. Aí o carroceiro virou para ela e disse, senhora, põe o saco aí no chão, você não precisa carregar o saco. E ela virou para o carroceiro e disse, imagina se eu vou abusar do senhor. O senhor já está me dando carona, o saco eu carrego. Pergunta, faz sentido? Ela carregar o saco? Se não faz sentido, por que nós fazemos isso com Deus? Nós já estamos no caminho da vida eterna, mas a gente quer carregar os nossos fardos? A gente não confia na providência do Senhor? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37. Nós precisamos confiar, meus irmãos, entregar tudo a Ele. Sim, seremos supridos pelo Senhor em tudo o que necessitamos. A promessa de provisão não é para esbanjarmos, nos esbanjar nas nossas cobiças. Deus não nos promete cobiças, Deus nos promete aquilo que necessitamos. Glória a Deus. Terceiro lugar, meus irmãos, o texto nos diz no versículo 33, e é a terceira certeza, fomos declarados justos por Deus pela fé em Cristo Jesus. Olha só, a primeira certeza, temos Deus ao nosso favor contra os inimigos. A segunda certeza, seremos supridos pelo Senhor em tudo que necessitamos. A terceira certeza, fomos declarados justos por Deus pela fé em Cristo Jesus. A pergunta que aparece agora no versículo 33 é esta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. A resposta é clara: ninguém, pois Deus nos escolheu e Deus nos justifica. Nós somos eleitos do Senhor. Olha essa ênfase.
Lá no versículo 30, ele nos mostra que aquele que ele elegeu, aquele que ele predestinou, esse também justificou, os que justificou chamou, e ele vai chegar à glorificação. A ordem está inversa. Ele vai chegar até a glorificação. Então aqueles que ele predestinou, esses ele também chamou, justificou e glorificou. Ou seja, aquele que começou a boa obra em nós, há de terminá-la. Há de terminá-la. Se Deus nos justifica, quem nos acusará? Você sabe o que é justificação? Justificação é que você é declarado justo. Você só pode estar na presença de Deus, como o reverendo Edson falou, o culto, pecadores diante de um Deus santo. Você só pode estar na presença de Deus se você for declarado justo. Senão, diante de Deus só há juízo e justiça. Justiça no sentido de condenação. Agora, se você é declarado justo, você tem paz com Deus e você se torna um adorador. A justificação é quando Deus olha para nós e não vê mais o nosso pecado, mas vê a justiça de Cristo, as boas obras de Cristo. Nós somos unidos de tal forma a Cristo que Deus pega a justiça, as boas obras, as práticas boas de Jesus e coloca em nós, imputa em nós, de maneira que ao olhar para nós, Ele não está vendo mais o pecador Jones aqui, cheio de pecados, mas Ele vê Cristo em mim e Ele me chama de filho amado. Meu filho amado, em quem tenho prazer, porque ele olha Cristo, a justiça de Cristo, que foi aplicada em minha vida. Isso é justificação. Lá em Romanos 5:1 nós lemos o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em 2 Coríntios capítulo 5:21, nos é dito: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, Deus condenou o pecado na carne de Jesus, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por meio da justiça de Cristo, que é aplicada em nossas vidas, nós temos paz com Deus e nós também somos adotados. Então, quem vai nos acusar? O inimigo vai nos acusar? Não. Deus já nos justificou. Deus já nos perdoou. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Juntamente com isso vem a quarta certeza. A quarta certeza é que ninguém pode nos condenar, pois Cristo intercede por nós. Uma pequena ênfase adicional e uma ênfase muito importante. Olha só o que é dito no versículo 34. Quem os condenará? Quem os condenará? Ninguém. E por quê? Porque Cristo foi quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós temos 4 momentos aqui da vida de Jesus e da nossa redenção, do evangelho da redenção. Nós temos Cristo encarnado, Ele veio ao mundo, o Filho de Deus veio ao mundo, nós lembramos disso no Natal, para possibilitar que homens se tornem filhos de Deus. Cristo encarnado, morrendo, foi Ele quem morreu, mas Ele não só morreu, não ficou morto, Ele ressuscitou, mas Ele também se ascendeu. É isso que é dito logo em seguida, o qual está à direita de Deus. Ele foi assunto aos céus, Ele foi entronizado, Ele reina, Ele é o rei sobre todos os reis. O mundo não está desgovernado, apesar que a gente pensa que esteja por causa da corrupção do nosso mundo. Cristo está reinando, então está à direita de Deus e também intercede por nós. Morreu, ressuscitou, se ascendeu, está à direita de Deus e intercede por nós. Que coisa maravilhosa, a certeza da intercessão. Lá em 1 João 2:1 nos é dito, antes é dito que aquele que confessar o seu pecado, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Agora em 1 João capítulo 2, versículo 1 nos é dito o seguinte, olha as palavras de um apóstolo já mais velho, experiente, cheio de amor pela igreja. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos advogado, intercessor
junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Que coisa maravilhosa, Ele intercede por nós. Lá em Isaías 53:12, falando sobre o sacrifício de Jesus, nos é dito o seguinte: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Está falando sobre a igreja, porque derramou a sua alma na morte, Cristo morreu, e foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele intercede por nós. Em Hebreus 7:25, também falando sobre Cristo Jesus, o sumo sacerdote perfeito, o mais importante, o melhor, o sacerdote dos sacerdotes, nos é dito o seguinte: por isso também pode salvar totalmente, Cristo pode salvar totalmente os que por meio dele se achegam a Deus. Cristo pode salvar totalmente os que por meio dele se achegam a Deus. Por quê? Porque ele vive sempre para interceder por eles. Ele vive sempre para interceder por eles. Que coisa maravilhosa. Cristo intercede por nós. Por isso, a quarta certeza é: ninguém pode nos condenar, pois Cristo intercede por nós. Há ainda uma quinta certeza, meus irmãos, e essa quinta certeza arremata todas as demais. A última certeza que está nesse texto é que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Vamos relembrar as certezas. A primeira: temos Deus ao nosso favor contra todos os inimigos. A segunda: seremos supridos pelo Senhor em tudo que necessitamos. A terceira: ninguém pode nos condenar, pois Cristo intercede por nós. A quarta: nada pode... pulei uma. A terceira: fomos declarados justos por Deus pela fé em Cristo Jesus. A quarta: ninguém pode nos condenar, pois Cristo intercede por nós. E a última: nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A resposta é nada. Olha só, olha o amor que é dito em toda a epístola de Romanos. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, nos é dito que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido, sendo nós ainda pecadores. É o amor impressionante. Deus morrendo por pecadores. Ele não morreu por justos, ele não morreu por pessoas boas, ele morreu por pecadores. Então Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse amor então é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, está lá em Romanos 5, versículo 5. Esse amor nos adota como filhos e herdeiros com Cristo. Nós vimos isso em Romanos 8, 15 a 17. O amor que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, Romanos 8, 28. O amor que nunca deixará de nos conduzir até o final, Romanos 8, 29 a 30. E o final é sermos a semelhança de Cristo. E o amor que nos faz sofrer por Cristo e até morrer para a sua glória. Nos é dito aqui nos versículos 35 a 37, que nenhuma perseguição ou sofrimento por causa da fé em Cristo Jesus pode nos separar do seu amor. Vejamos, olha o que a palavra do Senhor diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Observem, ter Deus ao nosso favor não significa que nós não vamos passar por essas coisas. Podemos sim ser perseguidos, podemos sim passar por tribulação, podemos sim passar por perseguição, por fome, por nudez, sem ter roupa para vestir, por perigo ou por espada, até sermos mortos. Mas nada pode nos separar de Cristo, nenhuma perseguição. Por amor de Cristo, nós somos entregues à morte continuamente. Ser cristão é estar sujeito sim à perseguição, e Cristo nos falou isso, porque se perseguiram a ele, que era mestre, sendo mestre, quem dirá a nós que somos seus discípulos e filhos? Nós não somos do mundo,
O mundo não nos conhece, o mundo não conhece os filhos de Deus, não entendem o porquê que nós fazemos as coisas que nós fazemos. Então, meus irmãos, podemos ser perseguidos e até mortos. Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas nós podemos ter uma certeza de que nada pode nos separar do amor de Cristo. É isso que ele fala agora nos versículos 38 a 39. Ele vai dizer com toda certeza que nenhuma coisa, nada pode nos separar. E isso é certo, a ênfase está na certeza. Ele começa com essa certeza, olha só, versículo 38. Porque eu estou bem certo, é certeza. Porque nós temos um Deus que preserva, nós temos um Deus que nos conduz segundo a sua vontade, nós temos um Deus que começa a boa obra em nós e termina, nós temos o Deus Todo-Poderoso. Então eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar. E por quê? Vocês perceberam que eu pulei o versículo 37. O porquê está no 37. E eu vou concluir já utilizando esse versículo 37. O versículo 37 diz que já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Veja aí comigo, em todas estas coisas, que coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, morte, vida, anjos, principados, coisas do presente, coisas do porvir, poderes, altura, profundidade, criaturas. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aqui há uma doutrina lindíssima que nós gostamos de falar, é o já e ainda não. Já viram essa doutrina? Olha que nome legal, já e ainda não. Já somos mais do que vencedores em todas essas coisas. Ainda não temos a plenitude de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, por isso sofremos, por isso há dor, por isso há sofrimento. E é necessário que seja assim, porque nesse período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, antes do juízo final, é o período que Jesus está chamando pessoas para o Evangelho, pessoas para a vida eterna, através do Evangelho. Porque depois do juízo final, olha só, logicamente, se o juízo já é final, não tem chance depois. Por isso, antes da sua segunda vinda, ainda não temos em plenitude aquilo que ele já conquistou na cruz. Mas o que eu quero dizer a vocês, meus irmãos, é que Cristo já conquistou tudo na cruz. Já somos mais do que vitoriosos. Ele não está conquistando ainda, ele já conquistou a nossa vitória e ele já venceu a morte. E por fim, ele só vai enterrar de vez e acabar completamente no juízo final. Mas ele já venceu na cruz. E a ressurreição é prova que ele já venceu. Por isso nós podemos confiar. Eu quero citar John Stott para a gente encerrar, uma frase dele que diz assim: nenhum de nós cristãos é imune à tentação, à dor e à tragédia. Eu não sei como está a sua vida hoje, meu irmão. Se você foi tentado nessa semana, se você está passando por um momento de dor ou de tragédia. Eu não sei como está a sua vida. Nenhum de nós é imune a essas coisas. O que nós temos é a promessa de vitória sobre essas coisas. Deus não prometeu que o sofrimento nunca iria nos afligir, mas sim que ele nunca nos separará do amor de Deus. Deus nunca prometeu que o sofrimento não iria nos atingir, mas prometeu que o sofrimento não vai nos separar do amor de Deus. Eu queria mais alguns minutos da sua paciência, porque eu quero fazer algumas aplicações. Primeiro, Deus é por nós. Mesmo que não nos livre da tribulação, ainda assim Ele nos ampara e não nos abandona. Creia e aquiete-se. Creia
e aquiete-se nele. Deus não poupou o seu próprio filho. O mais difícil ele já fez por amor de nós. Viva para Cristo e descanse na provisão do Senhor. Deus nos justifica. Mesmo que o nosso coração nos acuse por causa de nossos pecados, creia que somos justos, perdoados e libertos do pecado através de Cristo. Humilhe-se aos pés da cruz. Cristo intercede por nós. Ele já consumou a obra redentora. Temos perdão gratuito nele. Arrependa-se, confesse o seu pecado e creia. Nós temos um advogado junto aos céus. Arrependa-se, confesse os seus pecados. Ele é fiel e justo para perdoar e creia no perdão. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Persevere na tribulação. A perseverança dos santos é uma dádiva que Deus nos dá. É Deus que nos dá. E nós só podemos perseverar porque Deus nos preserva. Tem duas doutrinas, perseverança dos santos e preservação dos santos. A preservação dos santos diz que Deus nos preserva e preservará até o fim. A perseverança dos santos diz que os verdadeiros crentes irão perseverar. E por quê? Porque Deus preserva. Isso é maravilhoso. Então persevere na tribulação. Já temos a vitória de Cristo. E mais profundamente, se relacione com o seu Pai todos os dias. Você tem buscado o seu Deus em oração? Vamos encerrar, meus irmãos. Vocês conhecem aquela música Situações, do Paulo César, Grupo Logos? Eu quero ler ela, ou parte dela, para os irmãos. E depois da leitura nós vamos orar. A música diz assim: situações nesta vida me fazem sentir que não sou forte, a ponto de até desistir, de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou vencedor e ninguém poderá me deter. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou vencedor e ninguém poderá me deter. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue sim e segue junto a mim. Por sua cabeça e ore.